Olá pessoal, bem-vindos aqui para o canal Lucro Lúdico, o lugar mais divertido no YouTube para você aprender sobre finanças e mercado financeiro. E hoje a gente quer falar de Irani com vocês. Irani é uma empresa brasileira do setor de papel, celulose e embalagem, especialmente embalagem, como o Klabin, que a gente já falou bastante aqui no canal. E achei que seria legal a gente trazer a ideia de Irani para vocês. É uma empresa que soltou o resultado quinta-feira, hoje é sábado, a gente está gravando. Então vamos falar, vamos ver se é uma empresa legal para vocês terem na carteira. Vamos entender um pouco o momento que a empresa está vivendo agora. Soltou o resultado quinta-feira, teve o call de resultado na quinta-feira, participei do call, ouvi o pessoal falar bastante, perguntas, né, dos demais analistas ali, perguntas excelentes, e a gente chegou numa situação peculiar aqui para a Irani. Projeto Gaia 11, parada programada na máquina de papel 05. Então, muito legal que tem um QR Code aqui para você ver o vídeo da máquina funcionando, é super legal. Clica aí, tá? Entra na rede da empresa e abre essa apresentação e vê se QR Code, se por algum motivo não funcionar aqui na tela. E a máquina 05 é uma máquina nova. O projeto Gaia consiste nessa máquina, em fazer a remodernização dessa máquina, a manutenção, fazer ela produzir mais, entra na fase de ramp-up, que é a fase onde ela está em voo de 30 mil pés. Está produzindo o máximo, produzindo legal, com constância. Então, o projeto Gaia 11 é justamente a manutenção desta máquina. E aí, a parada dessa máquina é muito comum, deu um super impacto aqui na produção, né? Então, impacto na produção de 12,6 mil toneladas de papel. Se não produziu 12,6 mil, não vendeu 12,6 mil. Então, é claro que a Receita vai ter um pênalti por causa disso. Que mais aqui? A máquina estava em fase de ramp-up, né? Então, realmente, ela não está ainda no potencial que ela pode chegar. Problemas técnicos no transformador do tubo gerador 04. A menor autoprodução de energia acarretou na maior compra de energia de terceiros. Então, esse é um gerador que eles têm, é da WEG, inclusive. Tá? Comentaram que compraram da WEG, que é uma empresa que a gente gosta bastante, já falou aqui no canal com vocês. E tem esse problema, não existe, assim, aluguel de máquina enquanto essa está quebrada. Vai lá a WEG e ressarce eles, ou empresta uma máquina, ou até questão de lucros cessantes. Olha, ficou parado tanto tempo, deu pau nessa máquina aí, o prejuízo que vocês tiverem, eu te pago. Não existe. Então, esse prejuízo da Irani é todinho dela. Inspeção bianual programada da caldeira de força. Outra parada. Então, olha lá. A Gaia 11 teve que fazer manutenção, ficaram sem gerador, tiveram que gastar com energia de terceiros e também gastar na manutenção desse gerador. E a inspeção bianual programada na caldeira de força, a caldeira de força também parou. Então, consequente parada da máquina de papel 01, com impacto na produção de 2,5 mil toneladas de papéis flexíveis. Então, papel rígido com a MP05 e com a MP01 papel flexível. Isso deu impacto negativo no EBITDA de 20,7 milhões e impacto negativo de EBITDA, pensando só no gerador, foi de 6,1 milhões, é bastante coisa. Mesmo assim, a receita líquida veio em 409 milhões, deu um lucro líquido aí de 19,5 milhões, baixinho, né, gente? Mas tem um free cash flow yield de quase 20%. Então, o rendimento do fluxo de caixa é um número legal. Vamos ver aqui em mais destaques, o destaque financeiro. Então, em relação ao primeiro TRI de 25, caiu quase 10%, 9,4%, deu uma exagerada. Caiu bastante. Devido à presença da operação descontinuada. Na operação continuada, houve retração de 3,1%, devido ao menor volume de venda de papéis e embalagens. Então, vendeu menos, e por isso também. Agora, vendeu menos porque produziu menos ou vendeu menos porque outras empresas roubaram market share? Vamos olhar a fundo aqui. Mas a receita líquida do que é continuada realmente veio abaixo no ano contra ano, e no que é continuada e descontinuada veio abaixo também de TRI contra TRI. Assim como na só continuada. Então, de TRI contra TRI também baixou. Então, parece que baixou no ano, baixou no TRI. Complicado. Em relação ao primeiro TRI de 25, o EBITDA ajustado retraiu 17,1%, gente. E 16,7% só na operação continuada. Em razão das paradas programadas das máquinas
e o problema técnico do transformador do tubo gerador 4, que é o que a gente acabou de ver, né? Que ia ter um impacto mesmo. A gente viu esse valor, agora a gente está vendo em percentual, a gente viu o valor no outro slide. Então o EBITDA caiu legal, né? Foi 136.914 milhões no primeiro tri do ano passado, agora foi 113.507 milhões. O lucro líquido com operação continuada e descontinuada retraiu 67%. Reflexo das paradas programadas das máquinas que impactaram os volumes de produção e vendas de papéis e do tubo gerador 4, gerando maior necessidade de compra de energia. Então a gente vê lucro despencando aqui, né? 66,9, 68,1 se a gente pensar no que é só continuada. Um impacto interessante nos ativos biológicos também, né? Mas tudo caiu. Tá tudo caindo, né, gente? Vamos pensar no segmento de embalagens sustentáveis, o papel ondulado. A gente fala aqui para vocês sempre que o papel ondulado é um produto que está muito em alta no Brasil, tem alta no mundo, é um produto que o valor do material, do produto em si, na venda, ele consegue superar até a alta da inflação. Então, realmente, ele tem um aumento real de fato esse produto. E no setor, o volume de toneladas de embalagens sustentáveis aumentou 2,5% em relação ao primeiro tri do ano passado, né? Aumentou 2,5%. E aqui a gente tem os números da Empapel. A Empapel é uma entidade, uma instituição que junta dados, junta números, e dá uma fomentada também no sentido de trazer informação, fazer eventos, disponibilizar dados e tal, para esse setor de embalagem em papel. E então é muito legal a gente ver os dados deles. Então aqui é do mercado, tá? Esses gráficos de tudo não são da Irani. Irani vem no gráfico, vem no slide seguinte. Então, ó, volume de venda aumentou no ano contra ano, mas de fato nesse tri, ou seja, do ano passado, do último tri para o primeiro desse, caiu 3,5%. Então pode explicar também essa queda de venda da Irani, né? Então a gente já tem, ó, o mercado comprando menos e também as paradas da Irani. Mas aqui em 1.000 metros quadrados, ou seja, em vez de pensar em peso, pensar em área do que foi produzido, mesma coisa, né? Teve um aumento no ano contra ano e uma queda de tri contra tri. Vamos ver a Irani? A Irani, na verdade, parece que foi melhor do que o mercado, ou seja, ela vendeu mais do que a média do mercado, porque ela teve sim uma retração no primeiro tri de 25 contra esse primeiro tri agora de 26, mas no quarto tri do ano passado com o primeiro desse, saiu no 0 a 0. Então ela vendeu praticamente a mesma quantidade, então ela não vendeu menos, apesar dessas paradas e tudo mais, parece que ela não vendeu menos. Não dá para entender, né? Ó, na Irani houve redução de 3,8% no volume em relação ao primeiro tri de 25, reflexo da manutenção da estratégia da companhia de priorizar rentabilidade. Ou seja, eles têm aquela estratégia do value over volume, tá? Então eles preferem vender a mais caro do que vender muito e vender mais barato. Então, a gente prefere vender menos e vender no valor maior do que vender mais no valor menor. E aí a gente vê que o volume de vendas saiu no 0 a 0. Curioso, né, gente? Pensando em preços médios, agora acho que a gente fecha essa equação aí, né? A gente tem quantidade de volume, agora o que foi vendido em preço. Os preços médios aumentaram 5,5% em relação ao primeiro tri de 25, em linha com o posicionamento da companhia ao longo do período. Então aí a gente vê essa questão do value over volume, né? De vender menos, mas num preço maior. Aí é questão de estratégia da companhia, posicionamento de mercado, marketing, enfim, relação com os pares, com os competidores. Então, a Irani vende um pouquinho mais caro, ou talvez ela não abaixe o preço. Aí é um detalhe que a gente não vai ter acesso, mas ela prefere vender mais caro do que vender muito. Então, ela teve, parece aqui pelos gráficos, o mesmo volumetria vendida, mas num preço um pouco mais alto. Ela conseguiu trabalhar com preço um pouquinho mais alto, mas quase nada, né, gente? 0,3%. É muito pouco. Então, basicamente, saiu num 0 a 0 aí. O segmento de papel teve retração nas vendas, em decorrência das paradas programadas, como a gente viu aqui no começo, né?
Os preços dos flexíveis tiveram leve redução devido ao menor dólar. Vendas totais, preços médios do flexível e preços médios dos rígidos, ou das rígidas, porque está em feminino aqui, né? E aí a gente vê que a venda total caiu, preço médio dos flexíveis também caiu, e o preço médio das rígidas também caiu. Como a gente vê e fala aqui desse setor há um tempo com vocês, embalagem está em alta, né? Como a gente viu aqui, aumentou 5,5% o preço que eles conseguiram colocar e o mercado aumentou 2,5%, né, gente? Para ter certeza aqui. Sim, o volume aumentou 2,5% e a Irani ainda conseguiu colocar um preço acima, né? Conseguiu aumentar seu preço em 5,5%. Já no papel, a coisa está um pouco mais feia e vendeu menos e todos os preços, né, do flexível e do rígido também diminuiu. Aqui vem um ponto bem focal, bem central para a Irani, que é a questão das aparas. A para é o que sobrou da produção. Foram fazer papel, foram fazer embalagem, tal, sobrou alguma coisa, isso vai ser reciclado e vai ser usado. Então, para a Irani, isso é insumo. Então a Irani compra a para de outras empresas e aí usa na produção dela. Então quer dizer que se a para aumenta ou diminui, impacta na questão, no lucro, na receita. E isso me chamou atenção, porque a para diminuiu bastante o preço. E isso ainda assim não ajudou muito a questão financeira da Irani nesse trimestre, olha lá. Preços a para zicou em relação ao quarto TRI de 25, refletindo a dinâmica do mercado diante do equilíbrio gradual entre oferta e demanda. Aqui, pela Angut, que faz esse serviço de estatística também desse setor, a para caiu 10% de um ano contra outro e 5% de um TRI contra outro. E aqui, para a Irani, também, né? A gente vê ali 5,1, 5,2, é a mesma questão. Então, de fato, para a Irani isso foi positivo. O endividamento da Irani está controlado, ok? A gente vê uma evolução ali de 2020, dívida líquida EBITDA era 1,7, aumentou para 2,11, mas não tinha como não aumentar, né, gente? A gente sabe da Selic, isso endivida todo mundo, endivida as empresas também, então é claro que ia aumentar. Mas 2,11 ainda está bom, está abaixo dos covenants de mercado, que é por cerca de 3, 3,5. Ela tem um endividamento muito menor que a Klabin, por exemplo, que é uma competidora direta, e é a empresa que tem mais market share no Brasil, está controlado. Tá? Eles estão bem tranquilos, falando ali na apresentação, no qual deles eles estão bem tranquilos quanto a isso. A gente consegue ver do lado direito aqui que o custo médio da dívida é de 14% ao ano, mais ou menos um CDI a menos 0,8%, e a gente tem também que grande parte, quase na totalidade, tudo é em moeda estrangeira. Então, perdão, moeda local. Então quer dizer que caindo a Selic para eles vai ser melhor também. Acho eu que a Selic não vai cair mais, caiu para 14,5, vai ficar aqui nesse patamar por um períodozinho. Mas para eles a queda da Selic vai ser bem positiva, porque quase não tem dívida em dólar. E o que é muito legal também é o perfil da dívida. A dívida é 80% de longo prazo, tem pouca coisa de curto prazo. Isso é sempre muito positivo para essas empresas. ROIC é muito legal. ROIC é Return on Invested Capital, ou seja, retorno no capital investido. E esse é um número legal para a gente jogar contra o custo de capital próprio da empresa, contra o WACC. É o seguinte, a empresa tomou dinheiro a tanto, ela investiu e isso retornou tanto. Então é fácil de entender. O ROIC tem que ser maior que esse custo médio de ponderal. Então isso é fácil de entender. O ROIC tem que ser maior que esse custo médio ponderado de capital da empresa, né? O dinheiro que ela capta tem que ser tem que ser menor do que o que ela faz com esse dinheiro, né? O retorno que ela faz com esse dinheiro tem que ser maior do que o dinheiro que ela toma. A gente vê uma evolução do ROIC aqui, junto com o custo médio da dívida, na faixa azul. Sempre o ROIC da empresa é mais alto do que o WACC. Só que essa diferença vem caindo bastante desde 2021 para cá. Era 25 contra 6,5, virou aqui 12,3 contra 9,2. Selic aumentando, gente. Paradas, mercado de papel ruim. Então, dá para entender. A empresa continua ali ainda se virando nos 30, mas olha o que aconteceu de 25 para cá. O ROIC diminuiu e a dívida aumentou. Então, isso é um pouquinho
preocupante também, tá? Filé mignon aqui da Irani, pagamento de dividendo. É uma empresa que tem um dividendinho de, ali de 8%, 9%, às vezes 10%. É um yield legal, é uma empresa que é pagadora de dividendo e ela tem no seu estatuto que, assim, pelo menos 50% de payout ela vai pagar. A Irani distribuiu 60 centavos, 0,58 centavos por ação nos últimos 12 meses, um yield de 8,1%. Passamos aqui, então, resumidamente, por tudo que a Irani nos apresentou e acho que a gente tem que falar um pouquinho do cenário, do que a gente está vendo. Pessoal, é um cenário de um setor que eu gosto, o setor de embalagens é um setor muito legal, ele acompanha o aquecimento da economia na veia, porque quando você vai pensar em embalagem, é tudo papelão hoje em dia. Quando você compra alguma coisa na internet, quando você vai no mercado, alimentos usam muito essas embalagens. A venda online só cresce, então, por consequência, o uso de embalagem só vai crescer. Mas o setor de papel e celulose está indo mal há alguns anos já. E a gente está vendo aqui nas demonstrações deles, como já viu na da Klabin. Eu gosto muito do setor de embalagem, mas acho que é um setor que a Bolsa está deixando de lado, não está olhando mais. Então, para fechar o nosso vídeo aqui, eu acho que Irani não é o momento agora. Se você já tem, e tem nessa faixa de preço do 7, 7,20, 7,30, pode manter, porque ela vai pagar dividendo e acho que já está no preço justo ali, mas eu acho que não é uma ação que entraria agora. O setor de embalagem, até papel e celulose, não é uma ação que entraria agora. Para a Suzano, que é mais papel e celulose mesmo, tem muito call de compra, eu não sei muito bem o porquê. Klabin eu ainda gosto, tá? Klabin eu ainda acho que está bem barata, tem um potencial enorme, mas a Irani especialmente eu acho que está num momento complicado. Então, se você quer comprar para ficar bastante tempo, acho que pode arriscar na Irani, ela tem chance de um crescimento maior no curto prazo que as ações da Klabin. Mas a Klabin é mais empresa do que a Irani. Vou soltar um relatório de Irani para vocês, essa novidade aqui do canal. A gente está começando a nossa área de research, vamos falar nas outras redes sociais também, vamos passar informações para vocês. Mas Irani vai ser o primeiro case que a gente quer soltar para vocês e fazer o convite para entrar em contato, comenta, compartilha, se inscreve. E aqui ou em outras redes sociais pode entrar em contato para sugerir ações que vocês querem que a gente faça relatório. Esse primeiro relatório a gente vai disponibilizar para vocês de forma gratuita para vocês terem um gostinho para ver se vocês gostam e se vale a pena a gente continuar esse serviço. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham uma ótima semana. Obrigado para quem viu até aqui e até o próximo vídeo.